O tema de hoje é espectro autista, pai de autista. Jack, me diga uma coisa. Você, como pai de autista, quando você percebeu que tinha alguma coisa fora da normalidade com a sua filha? Bom, a Sofia ela já se apresentou como uma criança diferente da irmã dela. Eu tenho uma outra filha, então ela já se Uhum. comportou de maneira diferente da irmã dela. Até aí, tudo bem. Pessoas diferentes, crianças diferentes, tudo bem. Só que ela era um excesso de choro e uma inconformidade. Nunca estava bom para ela. Então, nunca estava bom para aquela criança. Nunca havia um conforto para aquela criança. A não ser num certo momento, quando ela estava com a mãe e quando estava bem apertada, quando ela estava bem pressionadinha. Que é uma característica também de autista, tá ali mais apertadinho. Inclusive, tem até alguns travesseiros, alguns edredons, algumas colchas que são justamente para dar esse conforto para as crianças. Então ela chorava muito, isso trouxe um alerta. Mas aí a gente foi buscando outras enfermeiras, poderia ser um tratamento errado, a gente esqueceu como se criava, 10 anos depois, né? Então poderia ter isso aí. Já como criança já foi um problema. Ali nos 6 meses, nos 5, 6 meses, ela se atentava a um único tipo de vídeo. Tinha um vídeo só, que era, inclusive era até uma música da Maria Rita, e ela escutava aquele, só parava de chorar com aquele vídeo ali. Cara, outra Então, é coisa, repetidamente. repetidamente. Ainda assim, não chamava atenção de ser autista, só que era diferente. Uhum. E quando ela fez 1 ano, 1 ano e meio, aí a gente já começou a ficar mais preocupado, porque ela já não me aceitava em casa, muito menos outras pessoas dentro de casa. Então, um barulho, um, um parabéns, coisas comuns de criança, que criança gosta, ela não gostava. E Ela não se... tinha essa evolução normal, né? Não tinha uma evolução normal. Ela perdia a capacidade, ela começava a engatear, daqui a pouco não sabia mais engatear. Ela estava ali balbuciando falar, daqui a pouco não falava mais. Uhum. Perdia algumas capacidades. E se interessava por coisas que não eram normais. Um pote, um negócio nada a ver, dava um brinquedo, não brincava, pegava um pote e brincava. Então, eram coisas estranhas, não eram comuns para as crianças. Então, aquilo chamou a atenção. Mas ainda até esse momento a gente não sabia nada sobre autismo. Não tinha nem escutado nada de autismo, não. Isso aí tinha passado. E aí, na escola, foi se tendo essa inconformidade. Ela não conseguia interagir com as crianças. E criança interage com criança, ela não conseguia. Isso chamou também, foi um alerta quando a gente começou a conversar isso com pediatras e pedir uma ajuda. Mas no início foi isso aí. E qual foram os profissionais, as especialidades que vocês buscaram para chegar até o diagnóstico? Inicialmente pediatra, né? Criança pediatra, Sim. nessa guerra até não acharem que mais a Ciane, né, mais a minha esposa, que brigou muito por isso, então para não acharem que ela era louca, porra, tá querendo inventar coisa para criança, a criança tá com saúde, não, mas ela só vivia gripada ou vivia com algum tipo de inflamação, era uma alergia, aquilo não acabava nunca, aquela alergia, aquela coriza, aquilo nunca acaba, é eterna aquilo ali, não acaba nunca. Isso é uma coisa para se ter muita atenção, essas alergias corriqueiras. Então, inicialmente pediatra, aí brigando muito ali, se conseguiu iniciar uma terapia, como ela não falava, já estava com 2 anos, não falava, iniciou-se uma terapia de fono, ela, nenhuma evolução, a fono não conseguia atendê-la, não conseguia desenvolver uma terapia, essa fono em particular teve um olhar muito mais, Crítico, mais né? empático, né, Uhum. como criança, não só como uma paciente, mas como uma pessoa. E aí dessa nossa fono, ela achou que tinha algum problema, ela tinha uma especialidade com autistas e com PCDs, então ela falou assim, pô, já que acho que é bom a gente pesquisar, vamos pesquisar. E aí indicou que fosse para psicóloga. Aí a psicóloga tentando atender, ficamos 1 ano e meio nessa briga aí, nenhum diagnóstico, e aí buscamos ser um pouco mais enérgicos. Aí procuramos uma neuropediatra, uma Mas não por indicação, por não, vontade de vocês por mesmo buscar vontade, um tratamento. nos mandaram para um psiquiatra,
O psiquiatra era um psiquiatra de adulto, não tinha o que falar, queria dar remédio para ela. A gente não achou que era o momento. Então, procurou uma neuropediatra, aí teve alguns custos. Desse neuropediatra, a gente teve o primeiro diagnóstico, foi isso também depois de um ano e meio depois. Esse neuropediatra pediu que a gente fizesse alguns exames, e aí é uma bateria de exames, aí é cardiologista, otorrino, fono, oftalmo, isso é uma série de bateria é um ano de exame. É um ano de exame. Neurologista, é um ano de exames. É uma anamnese total, praticamente, da criança. Total da criança. E a anamnese dos pais, né? Da história dos pais. Como é que foi essa gravidez? Como é que são os pais? Fuma, usa droga, não sei o quê. Essa anamnese, apenas essas perguntas básicas, não de exame propriamente dito. Não, profundo também. São vários exames. São vários os pais exames, também fazem os exames. Como é que é a vida, como é que foi a vida, o que vocês já tiveram, até tem gente na família com algum espectro, tem algum tal, e aí vai uma série de perguntas aí. Tem pressão alta, tem família, uma série, um diagnóstico familiar. Aí, após isso aí, a gente conseguiu o primeiro laudo, dando ela como um autista. A gente não ficou confortável, lógico que não fica confortável. Não mudou nada, mas não fica confortável. Porque o que será para frente? A gente estava tratando da mesma maneira, mas o que vai ser para frente? E esse primeiro neuro falou só que era e não disse mais nada. Continuou com as terapias, mas não disse qual eram as terapias. A gente partiu para uma segunda linha de ação, um novo tratamento. E nessa nova pesquisa de profissional, a gente encontrou uma doutora em Macaé, a doutora Lívia Lobo, até dar os parabéns ao trabalho da doutora Lívia Lobo. E encontramos ela na pandemia, ela falando sobre autismo, todo mundo parado, né? Todos os tratamentos parados, e a doutora Lívia Lobo, ela se propôs a fazer um trabalho de acalmar os pais, que é uma coisa dificílima. Então, antes de começar o tratamento com a sua filha, ela veio tratando vocês pais para receber, no caso, a criança? Não bem assim. Nós ainda não tínhamos falado com ela. Falando assim que o trabalho que ela desenvolveu foi um trabalho de diagnóstico e de acalmar os pais. Isso foi um trabalho na internet que ela fez, de vários... Sim. Um trabalho de conscientização, onde ela dava uma atenção àquela situação, né? A situação de ser um pai de autista, de identificar um autista no sexo feminino, que era a abordagem que ela estava fazendo à época, né? E aí esse ano escutou isso e foi procurá-la. E era em Macaé, a gente conseguiu o atendimento dela, foi quando a coisa realmente começou a deslanchar. A doutora Lívia fez também uma bateria de pedidos de exames e de diagnóstico, de anamneses, até que ela conseguiu também reforçar, né, esse diagnóstico, que realmente era, e determinar as terapias que seriam feitas. De acordo com o grau com a necessidade, com a necessidade da Sofia. Entendi. À época, né, ela tinha algumas necessidades, e aquilo foi o que ela traçou como terapia para aquele momento. Tá. E quantos dos médicos deram laudo? E quanto tempo depois? Quanto tempo você levou para receber todos esses laudos? Não, realmente, de fato, ela é portadora do espectro autista. Quanto tempo levou até você conseguir esse laudo? 2 anos. 2 anos de tratamento? Isso rápido, o meu foi rápido, 2 anos. Realmente demora, isso aí. Minha inconformidade, a inconformidade da minha esposa... É que levou a acelerar esse processo. Fez com que isso não deixasse a gente esmorecer. A gente não aceitava não saber o que ela tinha, ou o que ela não tinha. A gente não aceitava não saber que ela tinha uma necessidade e eu não conseguia sanar aquela necessidade dela. Ela tinha uma necessidade social, física e psicológica que eu não conseguia atender porque eu não sabia o que ela tinha. Entendi. Isso deixava a gente inconformado, tinha que ter alguma coisa. Aí nós fizemos também o que nos ajudou também dentro desses mesmos pedidos, né? Foi que é um neuropsicólogo, que é um psicólogo formado em neurologia que faz um plano psicológico, que é
como a criança aprende, como que ela entende as coisas, aquilo também foi como se fosse, esse exame é como se fosse uma bula de remédio. Você já tem uma noção do como é que funciona teu filho. Opa, funciona aqui, isso ele aprende desse jeito, não aprende desse, tem algumas deficiências aqui, tem a evolução aqui, então isso também nos ajudou Ele antes do criou laudo em esse si. mecanismo. É, Mas no caso, o tratamento que você fez foi à base de remédios ou apenas terapias ocupacionais? Como é que foi isso? os psiquiatras têm mania de passar remédio, né? Lógico. Porque ele é médico, então ele entende que a farmacologia vai fazer o efeito que ele necessita. Foi para isso que ele estudou. Mas a gente não atendeu a todos os pedidos. Isso é pessoal, tá? Uma escolha pessoal. Nós não atendemos a todos os pedidos. Então, em alguns momentos a gente usou a farmacologia, no que a gente achava que era necessário. Na outras a gente entendeu que era um momento de esperar e vamos ver o que vai dar. Então a gente foi usando desse argumento aí. Através da percepção Da percepção das aí vocês. necessidades. Para dormir, eu Tá, acho que ela necessita dormir. Então, vamos dar aqui um calmante para que ela possa fica mais relaxar, tranquila. descansar, ainda sem saber que era autista. Vamos tentar que, pelo menos, que ela relaxar. O que ela necessitava de suporte, que hoje é suporte, né? Para ter uma qualidade de vida, Isso, né? mas, pô, ela precisa dormir. Alimentação, o que a gente vai melhorar aqui na alimentação? O que precisa para a alimentação dela ser melhor? Ela precisa dormir, ela precisa comer fora de horário? Como é que essas situações? Então, isso eram questões práticas que eram necessárias saber para que a Sofia tivesse uma qualidade de vida melhor. Tá. Você chegou até a comentar no início do nosso bate-papo, mas como foi a sua reação quando você descobriu, recebeu o lado e falou assim, nossa, realmente a minha filha, ela é portadora do espectro autista. Como é que foi a sua reação? Como é que foi a reação da sua esposa, da sua filha mais velha? E como é que como é que vocês começaram a lidar com essa situação dentro de casa? Assim, dentro de casa não mudou muita coisa, não. A Sofia é tratada de maneira normal. Mas lógico que tem alguns pesos sociais. A gente se preocupa de como vão tratar ela na rua, de como ela vai se comportar, quais são hoje tem muito essa coisa do bullying, né? Como é que ela vai ser atacada na escola e tal. Mas a gente teve a satisfação, né? Primeiramente familiar, de conseguir contornar isso. A gente como família consegue proteger muito bem a Sofia e a Sofia não precisa de tanta proteção quanto a gente achava que precisava. Então, esse lançar social, junto com o lançar familiar, a maneira com que a gente trata a Sofia faz com que socialmente as pessoas a tratem normal sem perceber que ela é autista. Então, o comportamento dela é o mesmo, como autista, e quando as pessoas sabem, e é o mesmo sem saber que ela é autista. Mas tem alguma orientação especial que vocês passam para ela, para que ela saiba, no caso, se defender ou se portar perante a sociedade, claro, além das terapias que ela já faz, para aprender a se comportar, né, perante a sociedade. Vocês passam alguma coisa para ela? Sim, normal. Hoje nem tanto, mas inicialmente, quando a gente soube, por causa do comportamento não tão atípico, né, em relação a gente, na escola, em alguns ciclos sociais, a gente fala para entender que ela está se comportando daquela maneira porque ela está dentro de um espectro, então ela está se acomodando. Não, ela é muito tranquila, mas é bom avisar às vezes para ela se comportar. A escola sabe, ela está na escola há muito tempo, a mesma escola, então já conhece como é a Sofia, mas academicamente a Sofia é mediana para cima, então é mediana até porque ela se comporta mediano e eu também não faço grandes apertos, que eu acho que a escola não é para isso. Mas ela se comporta muito bem, ela desenvolveu muito com as terapias, ela tem vários ciclos de amigo, o que não é normal no autista. Ela tem um ciclo de amigo do jiu-jitsu, ela tem um ciclo de amigo da natação, ela tem um ciclo de amigo do futevôlei, ela tem um ciclo de amigo da rua, ela tem um ciclo de amigo da escola, ela tem um ciclo de amigo Então que é ela bem faz. sociável, né? Não é normal no time, mas ela se comporta dessa maneira. Então ela busca essa adequação social. Ela faz com que ela se faça parte de um grupo e as pessoas a entendem como uma pessoa agradável. Então, ainda que ela tenha certos padrões não tão típicos,
ela é bem aceita nos grupos sociais. E os amiguinhos compreendem. Compreende? Então, praticamente na sua vida, nada mudou, né? Não teve grandes mudanças com esse diagnóstico Pô, dela. mudou. Não deu achar que ela é uma coitada, mas mudou. Ela, ter o filho com uma necessidade especial demanda tempo. Uhum. Então, demanda o tempo para as terapias, demanda o tempo de avaliação constante para ver se há havendo perda de capacidade ou não, ou ganho ou perda de capacidade. Existe um consumo energético muito grande nosso, Em porque, observação, né? porque é cansativo demais, então muda, mas não traz um olhar de pena. Não, eu não tenho pena da Sofia. A Sofia não é uma criança que necessita de pena. Ela é uma criança que tem saúde, é uma criança que está numa boa família, ela tem bons amigos, ela tem bons pais, tem uma boa irmã, tem bons tios, tem bons avós. Ela não tem, em nenhum momento, que ter pena da Sofia. A Sofia, ela se dá muito bem no mundo que está. Pelo contrário, ela é até bem sortuda. Então, todos tratam com normalidade. Normalidade. E me diga uma coisa, a tia dela, trata ela com normalidade? Trata. Com muita normalidade, por sinal. Com muita Talvez normalidade. com um pouco de mimo, mas Essa exagerada, tia mas trata com sim, trata com normalidade. normalidade, porque ela se comporta normal, né? Lógico, tem aquelas sacadas dela que eu tô falando. Ela tem o traço social dela é diferente, então você, por exemplo, tem uma coisa que acontece muito com ela, mesmo que acontecer como criança, acontece agora. Pode prometer nada para ela. Eu não sei como é com outras crianças com autismo, mas você não pode prometer nada para ela, porque isso gera ansiedade, gera né? uma ansiedade enorme. E acaba, é o que eu estou falando do gasto energético, isso gera ansiedade no outro que prometeu. Por quê? De cumprir a promessa. Então, isso é um problema que a gente vive, porque é um padrão. Depois que você promete, aquilo tem que acontecer. E quando ela põe alguma coisa na cabeça também, quando ela quer que aquilo aconteça, e ela vai te pressionando com inteligência, na inteligência dela, te pressionando para que você confirme aquele ato. Quer dizer, ela quer que você confirme, prometa que aquilo vai acontecer. Ela vai te rodeando, fazendo. Então, não é criança de pena. Ela é bem esperta, Tá? por sinal. Ela é bem esperta. Ela é bem esperta e inteligente. Ela tem as ferramentas dela. Tem. Agora, me diga uma coisa, essa tua experiência, o que você aconselharia para os pais que estão percebendo essa condição nos seus filhos ou não estão sabendo lidar muito bem? Qual o teu conselho? Eu aconselho, procure os especialistas, eles que vão poder te orientar melhor, para que você inicie rapidamente as terapias necessárias para que seu filho compreenda. A Sofia hoje ela compreende alguns limites que ela tem. Por quê? Porque ela está há muito tempo na terapia, principalmente terapia psicológica, que é uma coisa constante. Então, procure os especialistas para fazer os testes que têm que ser feitos, os exames que têm que ser feitos, para que o diagnóstico positivo ou negativo aconteça tanto no autismo como qualquer outra síndrome que o seu filho possa De ter. forma precoce, né? Para Sim, poder. como um TDAH, como um TOD, como tantos outros transtornos de comportamento que pode haver. Então, procurar ser agarrido, não aceitar uma primeira resposta ou uma resposta meia boca de um profissional, porque ele disse que não, isso aí não é nada, você está procurando, isso é normal. Não, não é normal. Você está todo dia, ele está com 15 minutos com o teu filho. Quem está lá todo dia com seu filho é você. Então você sabe o que é normal e o que é anormal, o que é um comportamento típico e o que não é típico. E o segundo conselho seria que você tivesse uma blindagem familiar. O que seria essa blindagem familiar? Você ter uma conversa franca com o seu cônjuge, com os seus outros filhos, para que eles entendam que aquilo ali não é primeiro, você está dando uma atenção para o seu filho e para o seu irmão, com muito carinho, e que ele vai ter algumas atenções e alguns benefícios que são necessários para o desenvolvimento dele. Então, não há nada de desprestígio ou que o peso não seja
não seja necessário. Peso existe, mas é tão peso quanto o outro que está sendo atendido. Aquele que está servido está com tanto peso e inconformidade quanto você que está com tipicidade porque o outro tentando precisa agitar. de um pouco mais de atenção do que Naquele momento, pelo naquele menos naquele momento. momento. As coisas vão se equilibrando no decorrer dos anos. Teve algum tratamento que a Sofia se deu melhor, outro que não tanto? Teve que trocar algum tipo de tratamento, terapia? Sim, sim, a Sofia se dá bem, muito bem hoje com a psicóloga. Então, o tratamento psicológico é o, para mim e para minha esposa, e para a Sofia, é o que tem maior efeito na vida dela. Uhum. Mas ela faz fono, que está conseguindo uma melhoria na voz. Tem fono, teve psicopedagoga, ajudou muito no início, agora está fora, porque é muito cansativo, como eu disse, é cansativo demais. Então, os pais também têm que se preservar. Para mim, já estava desgastante. Então, a gente tirou ela de uma terapia, porque a evolução dela acadêmica continua a mesma. Então, a gente não tem por que desgastar a gente e ela numa terapia, pelo menos hoje. Hoje. É uma avaliação pessoal. Musicoterapia, inicialmente também foi maravilhoso, fez com que ela desse uma atenção para as artes e se desenvolvesse também. Hoje ela não faz mais, mas foi uma terapia também muito boa. Ela foi indicada para a TO, mas a TO a gente achou que não havia O que necessidade. seria a TO? TO é o comportamento motor diário. Como ela tem uma boa atuação com esportes, então a gente não achou que pôr ela numa outra terapia para evolução esportiva Não seria necessário e porque ela já motora pratica. das coisas normais, comer, andar. Não, ela faz Faz bem, bem. tá, a coisa está andando bem. Então a gente também suprimiu a TO e equiterapia, que é com cavalos, né? Ela não chegou a fazer, mas foi indicado também. Mas como um colega nosso tinha um cavalo, a gente fez uso ali daquele cavalo, não levava, porque era em outro município. Então também era um desgaste muito grande, senão também não ia conseguir trabalhar. 6 terapias, a gente só tem 5 dias na semana, não tem como trabalhar. Então tem essas questões também. A gente tem que ter essa atenção. Lógico que os profissionais querem que seu filho evolua tanto quanto você, mas as capacidades que você tem de fazer aquilo também tem que ser gerenciadas. Tá? Tem que Então, ser bem administrada tem que porque ser administrado. tem que ter uma logística aí, Mas né? a de psicologia, sem dúvida, é a que faz maior efeito sobre a Sobre Sofia. ela. Bom, alimentação influencia? Pelo que a Teve gente alguma recomendação dos tem, médicos? tem, tem recomendação, lógico, diminuição do açúcar, Uhum. porque cada hiperatividade que vem atrelada ao autismo, é o TDAH, né? Uhum. Então, o açúcar os estimulantes fazem com que você tenha isso aí, refrigerante, açúcar em geral. Isso aí tem uma certa, tem um composto aí, você tem que diminuir, é difícil, eu não sou radical com criança de não ter acesso a doce, ela tem acesso às alimentações dela, Mas não tanto, é mas ela regulado. tem que ter uma alimentação, tem que ter uma alimentação saudável, que é proteína, carboidrato, legumes, verduras, frutas. Então, fruta, tem uma inserção grande de fruta que a gente põe tentando diminuir o E o açúcar. mínimo de açúcar, esse Essa, industrializado isso, possível. é isso aí. Essa é a vertente lá em casa. Uhum. Encher ela com açúcar. Então, Mas isso, recomendação médica ou você? Ah, recomendação médica e adequação em casa. Pela recomendação médica, vocês adequação em se casa. adequaram em Sim, casa. sim, sim. Ela tem isso aí. Tem a nutricionista também. A nutricionista também. A gente chegou aí na nutricionista para tentar equalizar esses quadros de alergia e de hiperatividade. Ela tem muita alergia? É uma característica do autismo. É ter alergia. Se manifesta cutânea ou respiratória. Então, Tá. E me diga uma coisa, a questão do celular, isso influencia muito, deixa a Sofia muito hiperativa, tensa, sim, ansiosa? sim, sim, porque eles têm a tendência a criar padrões. Uhum. Desculpa. Tem tendência a criar padrões. Então, se você deixa ela em cima de uma tela, no qual você tem vídeos de 10, 5 segundos, qualquer coisa que você dê acima de 10, 15 segundos, ela vai entrar em colapso.
Ela não vai querer fazer, vai tirar a atenção dela. Então, ela não vai tomar atenção numa aula de 50 minutos na escola. Ela não vai ler, ela não vai sentar para ler um livro por 20, 25 minutos, porque aquilo não vai atrair a atenção dela, porque ela já criou um padrão de conforto. Então, o conforto dela, se ela pode ficar passando a mão, ela vai ficar passando o dedo ali e pronto. Então, como é que eu faço com a Sofia na questão do telefone? Ela pode usar o telefone, porque é da idade dela, 11 anos. Como eu digo, eu tento tratar ela de maneira mais natural e normal, como é as amiguinhas dela. Então, o que eu faço nesse momento? Você pode brincar assim. Liberado. Final de semana, liberado, porque tem que perturbar. Durante a semana, não, pode fazer sim, mas vai usar isso aqui. Tu já fez teu estudo hoje? Já. Então, que tu fez hoje? Ah, então, pô, vai lá pro telefone e procura, já que tu tá com o telefone na mão, procura essa área da matemática aí, geometria aí na matemática. Vê aí uns 3, 4 vídeos aí de matemática aí. Aí daqui a pouco ela Ah, vem. então você está sempre atrelando a alguma coisa produtiva para que ela tenha o acesso. Sim, porque é a ferramenta que o jovem tem hoje. E ela, como Uhum. jovem, tem que saber usar a ferramenta de maneira produtiva. Então, daqui a pouco ela vem, me mostra um youtuber melhorzinho que aprendeu. Lógico, ela vai para coisas absurdas. Ela estuda, ela está vendo triângulo, ela quer mostrar a fórmula de Bhaskara, e eu tenho que saber, segundo grau, que ela viu, o cara explicou tão bem que ela sabe, e agora eu tenho que saber também. E foi tão bom que aí ela começa a seguir aquele cara ali por um tempo. Então ela gosta aí, mas o normal da Sofia, com a questão da tecnologia em si, é futebol, ela gosta de futebol. Então ela entra no mundo do futebol e ali fica ali vendo jogo, futebol, placar, gol, melhores momentos Então ela e busca tudo relacionado ao tema ao hiperfoco dela. que interessa a ela. O hiperfoco dela é o futebol, então ela procura coisas relacionadas ao futebol. E aí você tem que mudar aquele hiperfoco, quer dizer, ou aproveitar o hiperfoco. Ela gosta de futebol? Tá, esse jogador é de que time? É do Botafogo, mas ele jogou onde? Já jogou na Espanha. A Espanha fica onde? Fica na Europa. E qual é a bandeira da Espanha? Então, e aí Ah, você vai compondo com que o conhecimento que ela tem sobre aquele hiperfoco dela se expanda para novas áreas de conhecimento. sim. Quanto é que ele ganhou esse ano? Ah, ganhou 15 milhões. Quanto é que você cobraria com 15 milhões? O que é 15 milhões? O que representa 15 milhões na economia? Então você vai fazendo alguns traços, tentando fazer com que seja Educativo, mais né? pedagógico, é aquele Pedagógico. uso ali do Uhum. celular. Mas não tem, sinceramente, não tem muita restrição não do celular com a Sofia, não. Mas seria importante que tivesse. Como eu como qualquer pai, não tenho todo o controle sobre isso. Não vou ficar criando aqui um mundo maravilhoso que não existe lá em casa. Uhum. Os pais, o que você aconselharia para os pais que têm uma certa resistência em admitir que seus filhos, porventura, possa vir a ter o espectro autista? Não vai mudar em nada. A sua resistência ou não resistência em relação a isso não vai mudar em nada a condição do seu filho. Vai mudar sim, perdão, vai mudar. Vai trazer uma dificuldade que você não teria se você fosse procurar as terapias adequadas para o seu filho. Você querer esconder o seu filho, em particular, da sociedade ou do convívio dos seus amigos ou de outros amigos que ele possa vir a ter, não vai fazer com que ele melhore. Porque a dificuldade do autista é das relações sociais. Então você tem que fazer com que ele esteja em relações sociais. E como é que ele vai estar em relações sociais se ele está de maneira tão inadequada a qual ele não consegue aproveitar a relação a qual ele está tendo? Então você tem que trazer ele para um momento terapêutico para que ele possa ter um aproveitamento melhor das relações sociais. E ter uma qualidade de vida, né? Sim, dentro das condições dele. Lógico que ele vai sair várias vezes do seu eixo de equilíbrio físico e psicológico. E vai ter que ter uma autorregulação. Essa tipicidade deve aparecer na autorregulação. Mas sim, essa é a maneira com que ele se comporta. Esse é o modo com que ele se comporta com o mundo. Assim como você tem certas frustrações, pai, por estar com o filho nessa situação, ele também tem as mesmas frustrações, só que demonstradas no seu comportamento, por estar num mundo a qual ele não consegue compreender. Assim como o senhor não consegue compreender por que seu filho é autista, ele também não compreende por que os outros são diferentes dele. É uma questão bem
Interessante essa, porque não é os pais não entenderem, né? Ele também compreender um pouco do que o filho, como é que ele pensa, né? É Como é que o uma filho situação de pensa, empatia. de empatia com a situação do Acontece filho. uma situação muito, e é estudando, buscando informações sobre o que o seu filho pode ter, que você vai entendendo os comportamentos e aceitando que existe também um papel que você tem que ter. Por exemplo, a Sofia em particular, ela tem, que a gente chama, se você chegar lá em casa, você vai ver uma certa bagunça da Sofia, as coisas jogadas, o material, a roupa. O que que é isso? Parece uma bagunça. Qualquer outro seria uma bagunça, se ela não fosse autista. Para ela, aquilo ali é a arrumação dela. Então, o que que é aquilo para ela? Para ela tá bom, pô. Ela tem que tirar a roupa, ela tirou a roupa. Agora ela pode jogar em qualquer lugar? Não, porque me incomoda todo o funcionamento da casa. E isso é chamado de quê? Para o autista, poderia ser para outro também. Para o autista é chamado de disfunção executória. Ele executa disfuncionalmente aquilo que é natural para qualquer outro. Então você tem que fazer terapeuticamente. Minha filha, aí não é aí o lugar de botar roupa. O lugar de botar roupa é aqui. Tá suja? É no não tá suja? É dobrada no armário. O material não é jogado no chão, é na cadeira de estudo, é na mesa de estudo. A cadeira é encostada, o ventilador é ligado ou desligado. Então, essas condições são muito importantes que você entenda que o seu filho tem algumas limitações para que você possa corrigir essas limitações e fazer com que a adequação dele nesse mundo aqui, nesse comportamento social que estamos envolvidos, seja melhor. Paciência ou empatia? Paciência, eu acho que não tem por que ter paciência. Na verdade, você tem que ter empatia. Você entender que o outro tem algumas dificuldades. E procurar conhecimento. Você tem que ter o conhecimento. Quando você procura o conhecimento, você consegue compreender melhor o comportamento daquele ser o qual está sob sua dependência. Uhum. Então, como eu estava dizendo, se você chegar e falar na minha filha, você vê as coisas, eu falo para ela tirar a roupa e guardar o material dela, e ela joga pelos lugares, eu vou entender que ela está fazendo a bagunça porque ela não quer fazer aquela bagunça. Na verdade, existe uma disfunção executória que faz com que ela não compreenda bem aquele momento. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer as correções, porque eu entendo que é uma necessidade a ser corrigida. Para quê? Para que a harmonia daquele ambiente, a harmonia social, ela continue. Então, não é bem uma paciência. Porque paciência é aquilo que você tolera naquele momento. Eu não preciso ter paciência, preciso ter empatia, porque existe uma dificuldade de compreensão E naquela atitude. manter a Aquela. ordem e o padrão dela. Isso. Existe um padrão para ela. E Entendi. mudar aquele padrão, existe um gasto energético, um gasto psíquico, um gasto social tão alto quanto o meu de corrigir. Então é empatia. Existe dificuldades ambas para os dois. Quando eu entendo Nossa. isso, eu aproveito melhor a oportunidade de conviver com aquele outro ser. E não há tanto um desgaste, né? Porque você já começa a se moldar para aquilo ali, mantendo a Sim, sim. ordem, a parcimônia nas relações. A empatia me dá a possibilidade de entender que eu não sou soberano sobre aquela relação. Uhum. Eu não sou soberano sobre aquela relação. Eu não vou conseguir resolver aquela situação sozinho. Eu preciso do outro para que ele entenda que a gente está trabalhando junto e que aquilo, na concepção que nós estamos trabalhando, é melhor. Até que ela me prove que aquilo não é tão bom quanto a maneira com que ela mesma está se comportando. E aí, se aquilo melhor é da maneira que ela está se comportando, aquele será o melhor para nós dois. Essa seria Entendi. mais ou menos a situação que eu trabalharia. Olha, esse assunto é muito interessante. Qual seria a sua mensagem agora final para as pessoas, para esses pais? É, lá como a gente já vem conversando das primeiras perguntas, eu acho que se você identificou alguma coisa que está diferente, você acha que há uma necessidade de busca, vá buscar os profissionais adequados para atender a sua família. Se cuide e entenda que a dificuldade que você tem de entender é a mesma que o outro tem de entender.
você não entende por que aquele ser se comporta de maneira diferente e aquele ser não entende por que o mundo se comporta diferente De dele. determinado jeito. Então, a busca por essa harmonia aí, ela vai pela empatia e pelo amor. Você vai buscar o melhor para sua família e a sua família vai... E os profissionais que você buscar vão tentar trazer essa melhoria para a sua vida. As terapias acho que são excepcionais. É o que vai trazer esse conforto aí para o seu filho, para o seu parente, para o seu ente querido aí que necessita ser atendido. Jack, adorei o nosso bate-papo. Foi maravilhoso. Foi muito bom. Foi bom, Bom gostou? Demais. Adorei. Você gostou? Adorei. Gostou de estar nessa mesa aqui com esse ser que vos fala? Adorei. Eu estava esperando para vir para cá. Eu queria ter sido o primeiro, mas eu já tinha visto outros aqui já. Né? Estou acompanhando o canal e aí eu tenho visto o pessoal comparecendo aqui com força. Inteligente, sempre com uma coisa gostosa para falar, né? Meu irmão, isso aí. O balaio do Balacobaco quer te presentear. Opa, que beleza. Um presentinho do balaio do Balacobaco para você. Aí, para todos lembrança. Aqui, ó, aqui em cima. Opa, aqui em cima. Vamos lá. Um presentinho do balaio do Balacobaco. Isso aqui para todos do canal para ver. Opa, adorei. Opa, que nem da dona. Personalizado. Caramba, personalizado aí. Olha, até o Jô ia ficar com inveja. Forte abraço. Tchau, tchau. Vem pro balaio do Balacobaco você também. Vem.